Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 17/4/2026, sexta-feira, começando mais final de semana e trazendo para vocês informações do mercado de criptomoedas. Falando novamente de Ripple XRP, vamos falar, pessoal, sobre esse analista que previu o último topo em 3,37 que ocorreu depois das eleições dos Estados Unidos de 2024 e ele acabou de prever o próximo topo. Cheguei nesse mercado em 2021 e vi um topo do mercado ali, né? Agora em 2025 em 3,66. Antes, em 2017-18, bateu também um topo, né? Que seria ali o topo histórico, né? Em 3,43 mais ou menos. Em 2021-22 não conseguiu alcançar o topo de 2017-18, pois já tinha um processo ali perante a SEC. Então ele chegou naquele topo ali, naquele ciclo 2021-22, em torno de $2. Mas, né, depois de acabar o processo, o Donald Trump entrando novamente ali no governo dos Estados Unidos, XRP conseguiu um novo topo em 3,37 depois das eleições e 3,66 ali em junho e julho. E esse analista ele previu então esse topo e ele acabou de prever o próximo topo. E quanto que poderia XRP chegar nesse próximo topo? Os mercados de criptomoedas, eles prosperam com a alta volatilidade, mas os participantes experientes, eles entendem que as verdadeiras oportunidades geralmente surgem quando o sentimento e a estrutura divergem. O XRP, ele encontra-se agora nesta intersecção. Enquanto alguns trades interpretam as recentes retrações como sinais de fraquezas, outros argumentam que o ativo continua a seguir uma trajetória de alta mais ampla e intacta, que o mercado ainda não precificou completamente. O JD, que é um analista de criptomoedas, entra nessa discussão com notável credibilidade. Ele já havia previsto um último pico significativo de XRP em 3,37 e um movimento que gerou retornos consideráveis durante aquele ciclo. Agora ele divulgou uma nova projeção de longo prazo, desviando o foco de flutuações de curto prazo para o que descreve como uma poderosa estrutura macro se formando ali dentro do gráfico mensal. O JD ele baseia sua análise em uma estrutura de prazo maior, argumentando que o XRP continua a formar um padrão de alta apesar de ocasionais sombras descendentes. Ele interpreta essas quedas acentuadas em zonas de suporte importante, frequentemente chamadas de sombras falsas por trades, com movimentos deliberados de liquidez e não como sinais de falha de tendência. É uma macroestrutura permanece intacta no gráfico onde ele coloca. Ele coloca esse gráfico, tá? Durante, né, 2017, onde teve aquele maior topo, segundo maior topo em 2025, e agora ele coloca uma meta de 12 vezes mais no próximo topo. E essa interpretação, né, está alinhada como uma teoria que classifica aí as estruturas do mercado. Tendências fortes frequentemente incluem correções agressivas que eliminam os investidores mais fracos antes da continuação. Os ciclos históricos do XRP, particularmente sua alta explosiva lá em 2017, seguiram padrões semelhantes de compreensão e expansão. É aquela explosão que dá depois, como mencionado ali pelo analista, ele tem essa queda brusca que retira os fracos do mercado, né? Os fracos vê que o mercado está caindo, em lugar de comprar mais e aumentar o portfólio, vai vender. E logo em seguida tem explosões. Lá em 2017, eles seguiram padrões semelhantes de compressão e expansão. E a atual movimentação de preço sugere que o ativo ainda pode estar acumulando força dentro de uma faixa de acumulação no longo prazo. O JD também enfatiza a dimensão psicológica do trade e ele argumenta que muitos participantes interpretam erroneamente quedas calculadas como reversões. Como resultados, eles saem de posições prematuramente apenas para reentrar quando o preço confirma uma ruptura em níveis mais altos. E este comportamento reflete um ciclo bem documentado nos mercados financeiros. O medo que domina durante as correções, enquanto o medo de perder uma oportunidade impulsiona entradas tardias. As altas anteriores do XRP, eles
demonstrados isso claramente, com fluxos significativos de entradas ocorrendo após o início de grandes expansões de preço. E o JD espera que este padrão se repita caso o ativo rompa sua estrutura ali atual. E ele coloca essa projeção então. Olhando para o futuro, né, o JD prevê que o XRP poderá atingir um pico aí macro de cerca de 15 dólares e 50. Então ele levaria ali em torno de 12 vezes do preço atual. Ele define essa meta como uma continuação do crescimento cíclico e não como um evento atípico. Embora essas projeções dependam de múltiplas variáveis, incluindo as condições de liquidez macro, desenvolvimentos regulatórios e essa adoção mais ampla aí das criptos, eles destacam a magnitude de potencial valorização caso essa estrutura atual se mantenha. É importante ressaltar que o JD não descarta a volatilidade ao longo do caminho. Ele espera recuos contínuos e sombras acentuadas, mas o considera partes integrantes do desenvolvimento da tendência e não de sinais de invalidação. O XRP está agora, né, sendo negociado em uma fase que testa constantemente a convecção de ruídos de curto prazo, mas continua a dominar as manchetes. Mas a estrutura de longo prazo conta uma história diferente. Independente de a projeção do JD se concretizar ou não, sua análise reforça um princípio crucial: os trades que se concentram nessa estrutura macro geralmente se posicionam à frente da maioria, enquanto aqueles que reagem a cada flutuação correm o risco de perder completamente este movimento maior. O XRP está em torno de 1,40, né, pessoal? E levando, né, o XRP para essa faixa em torno de 15 dólares e 50, seria um aumento em torno de 12 vezes. E o JD explica aqui, ó, XRP, mesmo que tenhamos um pavio de golpe na caixa rosa, quem se importa no macro não se importa. A estrutura está gritando para cima. A mesma multidão que entra em pânico, além dos mergulhos, né, nas correções, vai fazer fomo nos rompimentos quando ele vier. E ele coloca aqui, ó, eu chamei o último topo, então ele colocou o último topo em 3,37, rendendo 12 vezes, enquanto chama o próximo topo também. Então ele coloca dados históricos desde 2017, rompimento, depois tem essas correções fortes que eliminam muitos investidores do mercado, para depois ter altas mais fortes. Isso aconteceu então em 2017, aconteceu agora em 2024-25, né, saindo o XRP de menos de 50 centavos para bater esses 3,66 e como ele fala, né, grita para novos topos. E esses topos seria ali para cima de 15 dólares, precisamente 15,50. O JD então ele acertou o próximo topo, né? O topo anterior, e ele está ali colocando, né, essas faixas de preço. Será que o JD ele pode então, pessoal, acertar novamente o topo e chegar, né, ao XRP a 2 dígitos? Como eu já falei em vários vídeos, muitos trades e analistas colocam o XRP no mínimo em 17 doletas. 15,50, como ele coloca, chega bem perto desse preço, aonde XRP chegaria ali na casa de trilhões ali de valor de mercado. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.